the Manchester. Sobre os 3 fatos dos caras que o One Direction ele tá olhando com uma cara de cu, né? Sai aqui, menina! Acho que ele estaria olhando com uma cara de cu pra mim. Mas enfim, nós iremos falar sobre se eles são gays de verdade ou não. Mas você é muito idiota, eles não são gays. Ó, escuta.